E aí, galera, está começando mais um Inspiração, o programa de contação de histórias aqui do Sistema Sagres de Comunicação, de pessoas que contribuem para transformar o mundo em um lugar melhor. E olha, hoje, assim como todos os outros programas, o programa está imperdível. Eu estou recebendo aqui no estúdio o João Darte e a gente vai contar um pouco mais sobre a história dele. João, muito obrigada por participar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, Paloma, essa oportunidade de falar um pouquinho aqui do meu trabalho e dessa minha condição, que é a síndrome de Tourette. Perfeito. Olha, antes da gente entrar, né, em como que foi para você, quando que sua família descobriu, a gente tem um depoimento de uma psiquiatra que ela explica direitinho o que é essa condição. Porque por mais que você já saiba, né, as pessoas de casa podem não saber e nunca ter escutado essa palavrinha diferente. Sim. Vamos acompanhar? Vamos lá. A síndrome de Tourette é um distúrbio de origem neuropsiquiátrica que tem como característica principal a presença de múltiplos tiques motores ou vocais que começam na infância ou lá na adolescência e persistem por meses ou até mesmo por anos. E o que são esses tiques? Eles podem ser motores com movimentos involuntários e sem propósito e podem acontecer como a contração de músculos do rosto ou de qualquer outra parte do corpo ou com movimentos mais complexos, como por exemplo o balançar de cabeças, o tocar algum objeto. Ou também podem acontecer os tiques vocais ou verbais, que começam inicialmente com a emissão de sons de forma involuntária e sons que não são articulados, não formam palavras, como por exemplo o limpar de garganta, o tossir, o fungar. Mas com o passar do tempo e com o desenvolvimento da criança, com a aquisição da fala, esses tiques eles podem evoluir com a emissão de palavras. A gente ainda não sabe a causa exata da síndrome de Tourette, mas acredita-se que tenha muita correlação com fatores hereditários, genéticos e familiares. Assim como todo transtorno mental, não existe uma cura porque a gente não consegue eliminar a causa, mas existe remissão, que é o controle e a eliminação dos sintomas com tratamento certo e específico. E além disso, mudanças de hábitos são muito importantes, como por exemplo, a prática de atividade física que controla sim o estresse e que também permite um controle também dos tiques. Outro dado importante, a meditação ajuda muito a aumentar a consciência e controlar o estresse. Tá aí, né, esse depoimento, essa explicação da doutora Ellen Cristina. Quero agradecer a doutora por ter mandado esse depoimento pra gente. E passando agora pro João. João, com quantos anos a sua família descobriu, né, que você tinha essa síndrome? Como que foi para os integrantes da sua família? Paloma, foi aos 6 anos de idade, a minha mãe ela percebeu que eu tinha os tiques vocais e no rosto, na face, né, um piscar de olhos, que é o tique mais presente que eu tenho até hoje. E foi no perceber mesmo, no cotidiano, ao brincar na escola também com relatos dos professores, ela percebeu que algo de diferente tinha ali e que tinha que procurar um auxílio médico e psiquiátrico, né, psiquiátrico e psicológico. E quando foi que você, como indivíduo, percebeu que você era diferente dos seus amiguinhos, que você estava brincando? Porque uma criança com 6 aninhos é muito pequena, né? Quando foi que você tomou conhecimento disso? Aos 6 anos também, Paloma. Quando eu bem novo, né? Foi bem novo. Quando eles surgiram, eu já tomei consciência, porque os tiques, eles são conscientes e são incontroláveis, né? Então, eu tenho consciência que nesse momento eu estou um pouco constrangido, não, um pouco nervoso aqui em frente às câmeras falando com você. Então, eu tenho consciência que eu estou piscando um pouco mais do que o comum. Mas é involuntário, eu não consigo segurar. É tipo uma vontade de espirrar. Que você tem aquela vontade de espirrar e ela só vai passar quando você espirrar, você só experimenta o alívio depois que passar. Então é uma tensão que vem e só passa quando você executa ela. Então, por ser algo consciente, logo que os tiques surgiram, eu já tinha essa consciência. Entendi. E para sua família, você percebia que foi difícil? Como que foi essa aceitação? Porque o interessante, e à medida que a gente vai trazendo pessoas aqui no Inspiração também, pessoas atípicas, a gente percebe que
é um aceitar da família também, né? Todo um trabalho de, ok, meu filho tem isso, agora vamos trabalhar, vamos ver o que a gente pode fazer para o bem-estar dessa criança. Como que foi isso com a sua família? Paloma, eu fui criança nos anos 90. Então, naquela época, né, era um período pós-ditadura, ainda poucas informações, não tinha o advento da internet, a informação ela não era tão comum, né, como é hoje. Então, foi um pouco difícil. A gente experimentou como pessoas orientando para não tomar o medicamento que o psiquiatra prescreveu, dizendo, não, ele vai viciar no medicamento. E minha mãe parou o medicamento com medo, e aí os chiques voltaram à tona com mais força. Preconceitos também, né? Bullying na escola. Então, foi um momento um pouco difícil, assim, essa primeira aceitação. E a segunda aceitação é do próprio indivíduo. E eu me sinto muito feliz de ter sido convidado, porque é a primeira vez que eu falo sobre a Tourette em público. Eu nunca falei sobre isso. Então, para mim também é como se fosse um passo final para essa minha aceitação. Tem 5 anos, mais ou menos, que eu tenho liberdade para falar com amigos mais próximos. Falo também com o meu esposo, desde que eu conheço ele. Mas falar publicamente, colocar na internet que eu tenho uma síndrome, esse é um momento de aceitação para mim. Que bacana. Então, obrigado. E é muito interessante também, e eu agradeço muito por você ter aceitado esse convite, porque como a gente estava conversando aqui nos bastidores, essa sua aceitação, ela é uma inspiração para outras pessoas, para jovens, para crianças, porque muitas vezes a gente coloca limitações, né? E você, João, você é um exemplo Obrigado. de que é possível, né? Apesar da síndrome, é possível eu fazer o que eu quero, é possível, você que gosta de arte, a gente vai entrar nisso agorinha, é possível que eu estude, que eu me forme e que eu seja um bom profissional na minha área, apesar das adversidades, né, que existem. E continuando falando sobre essa questão até da síndrome, o que foi assim mais complicado para você a partir do momento que você percebeu que você tinha essa síndrome? Foi na escola, foi na adolescência? Conta um pouquinho pra gente. Paloma, eu costumo dizer que para uma pessoa que tem síndrome de Tourette, a fase mais difícil é a infância. Eu acho que primeiro porque uma criança, um adolescente, ele ainda não tem maturidade para se defender do bullying, das risadas, das maldades que às vezes pode acontecer, né? Hoje eu sou um adulto, eu posso chegar numa pessoa e falar, olha, você está rindo de mim e não é engraçado isso que você está fazendo. Eu tenho uma síndrome, uma condição, enfim. E quando a gente é criança, a gente não tem essa maturidade, né? Então, é um momento também que a criança nem sempre está perto de um adulto. Então, é natural que as crianças, né, não têm conhecimento sobre a vida, sobre condições. Então, é um momento mais difícil, eu costumo dizer que é a infância. Por a criança não ter consciência exatamente do que está acontecendo com ela. Mas há outras adversidades também, como socialização. Quando eu percebo que os chiques estão muito fortes, eu tenho uma certa dificuldade, por exemplo, de ir ao supermercado, às vezes amigos me chamam, vamos em um bar, vamos fazer alguma coisa. Eu sempre me preocupo se vai ter muita gente e como essas pessoas vão estar, né? Tipo, é um ambiente controlado, as pessoas estarão sentadas, ou é um show que vai estar todo mundo se movimentando. Então, eu tenho sempre que ter esse cuidado, essa preparação antes de sair, para que ocorra tudo bem. E você é uma pessoa mais tímida? Pela forma que você está falando, assim, eu percebo que é isso mesmo? Eu sou, apesar de ser ator, de trabalhar com teatro, eu sou um ator tímido, né? No teatro é um ambiente controlado, então eu me sinto muito seguro, né? Quando eu vou para o palco, me preparo, né? Meses e meses para subir no palco, ou que seja no teatro de miniaturas, eu me preparo muito tempo. Então, eu sou tímido, mas eu faço teatro, porque quando eu faço teatro, eu estou fazendo o teatro num espaço controlado, né? Então, eu me sinto bem, eu me sinto confiante também, porque eu estou fazendo algo que eu gosto, que eu acredito no que eu faço. E no teatro eu experimento o alívio dos tiques. Então, quando eu vou para a cena, eu não tenho tique. Nossa, é muito interessante. Eu não tenho tique, seja na miniatura, seja no palco. Existem outras atividades também que exigem alta concentração, em que eu experimento o alívio total dos tiques. Então, não sei te explicar, não sei se tem uma explicação médica para isso, mas tem esses momentos que, por sorte, é a minha profissão. Então, que bom que quando eu estou em cena eu consigo executar o meu trabalho
de forma profissional, com qualidade, sem ter essa preocupação com os chiques. Escolheu certo. Eu escolhi certo, ou o teatro me escolheu, não sei, foi um encontro. Antes da gente entrar até nessa questão do teatro, eu queria voltar, porque você falou que essa adolescência, a sua infância, ela foi um pouco mais complicada. Você experimentou essa questão do isolamento? Como que foi para você terminar a escola, né, o ensino médio? Porque é necessário. Sim. O que você fez? Quais foram as ferramentas que você utilizou para conseguir vencer essa etapa, né? Porque eu imagino que foi um desafio. Sim, foi um desafio. Existem duas ferramentas que são obrigatórias, isso eu que penso comigo, que eu tento sempre me reafirmar isso. As duas ferramentas é o acompanhamento psiquiátrico e o acompanhamento psicológico. Então, essas são as ferramentas principais para eu conseguir enfrentar essa síndrome, essas condições. E é muito importante esse acompanhamento porque é um tratamento muito individualizado. Não existe um medicamento certo, né? Então, cada caso vai ser um medicamento, tem ajustes de dose, troca de medicamento. Então, essas são as duas ferramentas. E a outra ferramenta de enfrentamento é a meditação. Então, respirar, estar calmo, para que esses chiques não estejam tão presentes. Na adolescência, eu experimentei uma fase de isolamento social de mais ou menos 2 anos. Isso, muito tempo. 2 anos e meio, onde eu só ia para a escola e voltava. E eu não saía de casa, eu não tinha vontade de fazer. Era uma depressão que eu tive por estar sempre constrangido ou por estar sofrendo bullying na escola. Então, foi um momento de isolamento. Mas, apesar desse momento, eu me considero que eu fui uma criança muito corajosa, sabe? Adolescente também. Que mesmo com os tiques, mesmo eu sabendo que eu estava constrangido, que às vezes deixava minha família constrangida também e que as pessoas que estavam perto também ficavam constrangidas, mesmo assim eu tentava não me privar. Apesar desse momento, né, de isolamento de 2 anos e pouco, mas poucas vezes eu deixei de fazer algo que eu queria fazer por causa dos tiques. Fui sofrendo, sabendo que eu ia enfrentar. Mas eu sempre fui muito corajoso, sabe? Eu não me permito deixar de fazer algo que eu quero fazer, que eu tenho vontade de fazer. Então, eu acho que são essas as ferramentas que eu utilizei ali na adolescência, né, para sair desse período de isolamento. E são as ferramentas que eu tenho até hoje, né? Psiquiatra, psicóloga e alguma atividade que vai me deixar relaxado. Que são fundamentais, né? São ferramentas são essenciais. Essenciais. E nesse tempo todo, qual foi o papel da sua família em todo esse processo? A família é a base, né? Muito importante. O meu contato maior sempre foi minha mãe, minha base. E é muito importante, porque para uma criança, quem que é a referência de uma criança? É a família, né? Tudo que ela aprende, todos os valores que ela acredita, vem da família. E se não tiver um apoio da família, eu acredito que fica um pouco mais difícil, né? Falando de família, núcleo familiar, o núcleo próximo, né? Eu estou dizendo pai, mãe e irmãs. Uhum. Mas também tem agregados da família, pessoas que não são tão próximas ou que às vezes não entendem muito sobre o que está acontecendo com aquela criança, que às vezes pode dificultar um pouco. Sim. Que é aquilo que eu falei lá no começo. Para com esse remédio, imagina, remédio, vai viciar a criança, e sem compreender muito bem o que estava falando. Então, o núcleo familiar ali ele é muito importante, desde que ele providencie para a criança esse tratamento, né, o acompanhamento, e que também não reprima, porque se você reprimir uma criança com Tourette, ela vai ter mais tique. Quanto mais você reprimir, mais nervosa ela vai ficar, e mais tique ela vai ter. É quase como se fosse uma explosão, né? Você está juntando até uma hora que sai, que explode. Então, é importante o acompanhamento da família e o apoio também, né, a compreensão. Perfeito. E sobre eu acho que não dá nem para chamar de ferramenta, né? Mas assim, eu vejo que o seu trabalho ele foi um escape para você. Quando que a arte, quando que o teatro, quando que a cultura ela entrou na sua vida? Paloma, a arte ela entrou desde pequenininho, né, na escola. Minha avó é artista também, minha avó ela é poetisa, ela escreve e desde criança de família. É de família. Eu vou trazer uma curiosidade só antes de você falar, é que Sim. O nome do João é João Darte, e eu achei que era um nome artístico, né? Porque mexe com arte, artista, mas é um sobrenome mesmo. É um sobrenome mesmo, é o sobrenome do meu pai. Que legal. E de pequenininho, Paloma, minha avó organizava festivais de teatro. Hoje eu organizo também um festival no meu grupo, Varanda Teatro.
E minha avó organizava festivais de teatro com as crianças, ensaiava as crianças para cantar, para dançar. Então, acho que essa iniciação nas artes foi com a minha avó. E a iniciação profissional mesmo foi depois do meu casamento, que eu casei com o Guilherme já era ator formado, e foi com o Guilherme que me introduziu mesmo no teatro. É um escape, apesar de que eu costumo dizer que eu não faço teatro para ter o alívio dos chiques, né? Eu faço teatro porque é meu propósito de vida, eu acredito no que eu faço, né? Eu acredito no teatro, na arte, como uma ferramenta de transformação, né? Que bacana. Mas no meu caso eu tenho essa curiosidade de que quando eu estou em cena eu não tenho tiques, então acabou que uma coisa ajudando a outra. E a sua avó, a gente estava comentando aqui, mas o pessoal de casa ainda não sabe, ela te incentivava desde pequeno, porque você falou que foi uma coisa que era desde criancinha, né? Tinha esse incentivo da família também para você entrar nas artes? Tinha super. O primeiro da minha avó e segundo da minha mãe, que sempre entrava ali junto com a minha avó. Então, eu sempre fui estimulado a fazer teatro, eu participava do coral. Olha só, eu enfrentava um público já de pequenininho. Que legal. Eu fazia parte do coral da escola. Eu sempre fui estimulado a participar de atividades artísticas e culturais. Não só ali pela minha família, na escola também, né? Apesar das adversidades, tive encontros não tão bons com alguns professores despreparados, mas eu tive muitos professores, bem mais professores maravilhosos que também sempre me estimularam. Então, atividades culturais na escola eu estava em todas, eu gostava muito. Fora essa questão da síndrome de Tourette, você também tem uma questão com ansiedade, né? Sim. Como que funciona isso para você? Porque são duas questões que elas já impactam bastante individualmente a vida da pessoa, né? Sim. E aí contigo acabou que são as duas. Como que você maneja isso? Paloma, é um combo. É uma pessoa que ela tem um diagnóstico de Tourette sempre tem outras comorbidades associadas. No meu caso é a ansiedade, né? Então, quanto mais ansioso, mais tiques eu tenho. Controlo também a depressão, e que eu acho que é a parte mais difícil, é o controle da depressão, que às vezes bate aquele sentimento extremo de tristeza, e aí eu tenho que respirar e falar, não, é só uma condição bioquímica ali do meu cérebro, então eu vou respirar, vou me concentrar. Racionalizar aquilo. Exatamente, eu tenho que racionalizar por entender que vai passar. Então, esse combo inclui, né, o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, e também na adolescência, início da vida adulta, eu experimentei o toque também. Foi uma fase bem curta, mas foi muito intenso, assim. Eu também tive o transtorno obsessivo compulsivo. Então, por isso que eu sempre falo assim, gente, não abandonem a sua psiquiatra, porque ela vai saber o que está acontecendo, as alterações que está passando ali no seu corpo com você, para ela poder ajustar o teu medicamento e você ter uma qualidade de vida, porque sempre vai ter outros transtornos, outras comorbidades associadas. Então, no meu caso, são essas, mas cada caso vai ser um combo diferente, né? Vai ter as suas individualidades. Entendi. Então, é um manejo mesmo, né? É um manejo. E cada indivíduo vai lidar com isso de uma forma diferente, é isso? Sim, e é um manejo muito individualizado, Paloma, porque não existe um medicamento único, né? Como a doutora falou agora há pouco. Ela vai conversar com você, ela vai entender a tua situação e ela vai acompanhar. Às vezes eu vou necessitar de um determinado medicamento, mas pode chegar um momento que aquele medicamento vai precisar de um ajuste, numa dose, aumentar ou diminuir a dose, ou até mesmo ela avalia que é necessário a troca do medicamento. Então, para a gente estar manejando de forma segura também, né? Porque a gente está falando de um tratamento psiquiátrico, né? Então, para a gente ter uma segurança, é muito, muito importante mesmo o acompanhamento médico. Jamais abandonar esse acompanhamento. Perfeito. João, você é um exemplo de que é possível, já te falei isso e repito, e eu quero que você fale para o pessoal de casa, porque olha, eu já fiquei sabendo que tem planos para um futuro próximo aí, tá de plano viajar para divulgar seu trabalho, quero que você conte um pouquinho sobre isso pra gente, mas antes de entrar nisso até, como que você chegou nessa arte que é o Teatro Lambi Lambi? Eu não conhecia, assim, já ouvi falar, né, mas não conhecia tão de perto como agora acompanhando o seu trabalho. Paloma, a Varanda Teatro, né, que é meu grupo e do meu esposo Guilherme, a gente sempre se interessou pelo teatro de formas animadas. O que é o teatro de formas animadas? É aquele teatro, vamos falar que não é de atores. Então é o teatro de bonecos, é o teatro de sombras, o teatro de objetos, o teatro de miniaturas.
E o Teatro Lambi-Lambi, ele me arrebatou porque ele é um teatro de miniaturas, de curtíssima duração, né? Ele tem 2, 3 minutos. Para assistir, você tem que espiar por uma janelinha. E o mais incrível de tudo é que é uma arte genuinamente brasileira. É um estilo de teatro que foi criado lá na Bahia por 2 mulheres nordestinas, que é a Denise de Santos, que é baiana, e a Ismini Lima, que já faleceu. A Ismini era cearense, mas junto com a Denise elas criaram esse teatro de miniaturas e de espiar. E quando eu vi aquilo eu falei, uau, como que é possível você contar uma história com tão pouco, né, com miniaturas, num tempo tão curto e sem perder uma intensidade, né? Como que você deixa uma pessoa intrigada, né, é um mini teatro, é uma casa de espetáculos em miniaturas. Então, quando eu vi aquilo, foi um encanto, assim, uma paixão já, à primeira vista. Eu trabalhava com teatro de máscaras. Ah, a gente tem aqui no fundo, que bonito. Esse era o Gato Miato. É um espetáculo que não existe mais. E aí a gente foi necessitando renovar, né, tipo, a nossa pesquisa, a gente foi para o Teatro Lambi-Lambi. Então, desde 2017, a gente faz exclusivamente Teatro Lambi-Lambi. E é muito interessante porque, apesar de estar ali tudo dentro da caixa, é muito rico em detalhes, né? Sim. Eu fui assistindo os clipes que você mandou e eu fiquei encantada, assim. É uma coisa que eu quero ir atrás para poder ter a experiência de ver pessoalmente. E nos próximos dias você vai viajar, é isso? Como que é isso? Tem algumas viagens já marcadas, Paloma. Eu vou participar do Festival da Infância e Juventude, que acontece agora em Goiânia, em Catalão. Em agosto eu vou participar de um festival lá na Espanha, na cidade de Zamora. Depois eu vou para Madrid e Barcelona. E vou participar do Aldeia Sesc também, que é uma instituição incrível para quem é artista, né? A gente vive praticamente de apresentações em instituições como o Sesc e em festivais. Então é muito legal pra gente isso. Vou participar do Aldeia Sesc, que é uma atividade bem grande que tem aqui em Goiânia. Vem grupos de outros estados, são várias apresentações e dá uma visibilidade também para o nosso trabalho. E acho que em outubro, é isso mesmo, eu vou participar do Festilambi, que é um festival só de teatro Lambi-Lambi lá no Chile, na cidade de Valparaíso. Que bacana. Olha, a conversa tá muito boa e eu acho que a gente poderia ir horas adentro aqui conversando, mas o tempo é curto. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, porque você se dispôs a falar. Você falou que não era um assunto assim que você fala abertamente na internet, em uma televisão, então. Mas eu acredito que seu depoimento aqui hoje, João, vai ajudar outras pessoas a acreditar, sabe? Muito obrigada mesmo pela disposição. Eu que agradeço, Paloma, e agradeço também pela visibilidade que você está dando a essa condição, que é uma condição atípica, mas não é uma condição impossibilitadora, né? Eu tenho uma condição atípica, mas estou aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Obrigado. Provando que é possível ter sucesso, né? Obrigado. Obrigado, Paloma. Quero agradecer também a cada um de vocês que assistiram o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela presença. O Inspiração fica por aqui. Até semana que vem.